Então, gente, oficialmente, bom dia, tá? Começando aqui a gravação da nossa aula do dia 29 de 10, 29 de outubro, de Física Geral, da Metalurgia mesmo, né? Isso, são muitas turmas, às vezes até me perco. Eu vou fazer o seguinte, então, enquanto o pessoal está entrando, se é que vai chegar mais gente, eu vou dando alguns recados. Primeiro deles diz respeito à avaliação que está agendada para a semana que vem. Não sei se vocês já viram lá no SIGA. Está previsto um questionário, só que eu botei para o dia 1º. O que acontece? Foi erro meu. O calendário previa o seguinte: o feriado que seria ontem, dia 28, foi o dia do funcionário público, ele foi jogado para dia 1º, que aí você tem esses 4 dias aí de recesso, né? Contando 2 feriados, segunda e terça. Só que eu tinha programado para segunda-feira começar um questionário. O que acontece? Tem aluno que entrou em contato comigo já semana passada, tudo, falando que se organiza em função dessas datas, já faz toda a agenda. Então eu falei assim, já que eu organizei assim, dia 1º começa a questionário, não vou mudar, não. Aí vai entrar dia 1º essa atividade, só que sim, eu gosto de respeitar esse feriado de vocês, né? Não queria botar para vocês fazerem prova no feriado. Então vai começar no dia 1º, mas ao invés de 7 dias, eu vou dar 9 dias. Então, assim, se você não quiser nem olhar ele na segunda e na terça, você pode começar a olhar o questionário na quarta. A partir de quarta, você vai ter ainda 7 dias. Então, na verdade, eu vou deixar disponível antes, só para quem vai aproveitar o feriado para adiantar alguma coisa, mas não tem necessidade de olhar na segunda e na terça, tudo bem? Então, já vai ter essa atividade lá. E outra coisa que eu vou lançar semana que vem para vocês também é aquela lista que todo bimestre eu coloco de exercício. Mas lembrando, assim, como é uma lista que eu deixo percorrer quase o bimestre todo, vai ter exercício ali de matéria que a gente nem viu ainda. Tá? Eu prefiro fazer assim uma lista só com tudo do que ficar lançando picado. Porque aí, na verdade, começa a ficar um monte de coisa para você me mandar e-mail. Tá? Pode ser até o mesmo número de exercícios, mas aí vai um arquivo só. Aí vocês vão fazendo a lista, à medida que for estudando, faz mais exercício. No final do bimestre, vocês me mandam ela. Outra coisa também é o seguinte, nessa aula agora, eu vou fazer uma revisão do que a gente já viu até hoje de força, de estudo de dinâmica. Então, como que eu penso essa aula síncrona? Já que é uma revisão, eu não tenho aquele conteúdo que eu programei, que eu tenho que terminar, eu preparo a aula, mas faço a aula bem grande. Coloco um monte de exercício que a gente não vai nem dar tempo de ver, sem problema nenhum. Então, vocês vão me interrompendo à medida que achar que tem necessidade, tá? Se eu tiver que ficar no primeiro slide, explicando, reexplicando, trabalhando aquilo, sem problema. Vou falar, Yara, isso é importante. Então, essa aula é de vocês, no sentido que, se eu estou andando e vocês estão tendo dificuldade, vocês param, eu volto, eu agarro naquela parte, sem problema nenhum, tá? Eu não tenho compromisso em terminar até certa parte. Então, falem bastante, tá? Interrompam bastante. O chat, lembra que eu sempre ponho aqui, eu tenho um outro monitor aqui mais antigo, que eu ponho o chat. Então, sempre que eu estou olhando para a minha direita, eu estou vendo vocês ali no chat. Então, pode botar qualquer dúvida ali ou falar, ou abrir o microfone e falar sem problema nenhum, tá? Me ajudem aí. Sobre exercício de frequência, eu vou até botar lá de uma vez, depois eu vou botar de novo, mas... Apesar que não, né? Deixa aqui. Depois eu explico por quê. Como que eu faço na aula síncrona? Quem está aqui hoje está presente. Não tem que mandar nada. O Google depois me manda um relatório, tá? Eu não sei se já fizeram gravação com o Google Meet. Ele manda daqui a pouco. Às vezes demora um dia, às vezes menos, ele manda para mim o link para baixar o vídeo, e aí eu vou colocar no Cigar, e o relatório de quem está presente, que horas que entrou, que horas que saiu, tem tudo lá. Então, vocês, eu vou receber esse relatório. Só que deixa eu mostrar uma coisa. Tá? Aonde? Tá? Aqui. Deixa eu ver se esse aqui tem que eu estou falando. Esse aqui é o chat. Tá vendo meu e-mail. É um desses aqui.
Não, eu não estou achando não, mas ele me manda. Ele me manda 2 e-mails da reunião. Ah, deve ser esse aqui. Tá, é esse aqui que eu recebo. Tá pequenininho aqui. Vamos ver se consegue ver. Mas é o seguinte, eu recebo geralmente assim, o nome e sobrenome que você cadastrou e o e-mail. Tá? Pode ver que o e-mail não vem inteiro também. E aqui está lá, o tempo que demorou, a hora que entrou, a hora que saiu, tudo aqui. Mas qual o problema? Às vezes, o seu nome aqui não está igual o seu nome lá na chamada. Às vezes a pessoa usa a conta de outra pessoa. Acontece, né? Você senta no computador, outras pessoas usam. Quando você vê, você está usando o e-mail, sei lá, da sua mãe, do seu irmão, alguma coisa do gênero. Então, às vezes, vem um nome aqui que não está na presença. E aí eu não localizo. Então, se você está assistindo a aula agora, está aqui presente, e depois, lá no final do bimestre, eu mando a planilha com a frequência lá, boto falta para você, no dia 29, pode ser isso. Pode ser que eu não localizei seu nome, não reconheci o seu nome aqui, mas aí, sem problema, vocês mandam e-mail para mim e falam, não, eu estava lá, aí a gente confere o e-mail e acerta aí sem problema, tá bom? Lembra que a frequência está sempre mudando, então relaxa. Quem não está aqui, aí respondendo a Yara, vai ter no final, deixa eu deixar aberto aqui, no final da aula, um slide lá no final, um exercício de frequência. O que eu falo? Para vocês que estão presentes, façam exercício. É um treino, é um bom exercício. Mas não precisa mandar nada. Vocês já estão com a frequência garantida. Para quem está assistindo gravado, faz exercício, tira a foto e me manda. Então, sem problema nenhum. Certo? Bom, então vamos começar aqui a fazer essa pequena revisão. E outra coisa, qualquer coisa que der problema aqui na reunião, sei lá, eu caí, às vezes eu caio porque eu faço besteira, tá, gente? Porque para começar a apresentar aqui, eu aperto F5. Então, ó, tá apresentando. Às vezes eu esqueço de mudar a tela e aperto F5 em cima do Meeting. E aí o que acontece? Atualiza a página e eu saio da reunião. Já fiz algumas vezes, né? Vai ter que digitar de errar humano, mas 2 vezes já é por isso, beleza, mas acontece, a gente faz. Mas também acontece na internet dar uma oscilada, então vocês vão lá no WhatsApp, se for o caso, dar um grito, certo? Se meu áudio começar a falhar aqui também, isso não acontece muito não. Mas vocês, por favor, me falem, me avisa aí qualquer probleminha que tiver. Atraso no áudio, vocês vão me acertando aí. Vou começar a lembrar disso aqui então, gente, olha só, estudo de força, que foi a dinâmica toda que a gente viu, força o tempo todo, está embasado nas 3 leis de Newton. A gente estudou isso lá atrás. Vamos lembrar rapidinho das 3 leis, para poder fazer os exercícios depois com elas na cabeça. A gente sempre tem que pensar nas 3. Uma coisa que... um detalhe sobre essa aula é o seguinte, eu vou fazer revisão, mas eu vou concentrar nas últimas 2 aulas. Vai ser exercício de atrito e força centrípeta. Então, não, assim, é uma revisão, mas concentrando no assunto mais recente, tá? Então, as 3 leis, como eu expliquei lá na primeira vez que eu passei, elas têm uma sequência mais ou menos lógica, né? Primeira situação, não tem força aplicada. Segunda situação, o que acontece com quem recebe uma força? E a terceira situação, o que acontece com quem faz a força? Então, são 3 leis que seguem uma sequência mais ou menos lógica. A primeira lei, lei da inércia, que fala o seguinte, que um corpo, na situação que a gente chama de equilíbrio, o que é isso? Que não tem força nenhuma atuando nele, ou que as forças, você pode ter 15 forças no corpo, mas você soma todas elas a 0. Tá? Uma anula a outra, vai somando, deu 0. Quando você tem a situação de equilíbrio, a força resultante 0, o corpo continua parado, ou continua andando em linha reta com velocidade constante. Tá? Numa curva, por exemplo, você tem que ter uma força resultando para o centro da curva. E a área, eu vou voltar nela, tá? Para ficar tranquilo. Então, olha só para começar a te responder, que ela perguntou sobre força centrípeta, quando eu estou falando aqui que a inércia é em linha reta. Se for movimento em curva, uma pista, que é a curva, o que vai acontecer? Tem que ter uma força para dentro da curva. Porque senão ele vai em linha reta. A inércia, a ausência de força, o corpo anda reto. Para ele fazer a curva,
Alguém puxa ele. Essa força que puxa ele é a centrípeta. Mas qual o problema da centrípeta? Ela não é uma força nova. Ela é uma consequência daquelas forças que nós estudamos. Como assim consequência? Ela pode ser uma força, se for um carro fazendo a curva, você está olhando de cima aqui a estrada. O carro fazendo a curva, ele vai ter o atrito do pneu com o asfalto e o atrito vai puxar ele, vai provocar a curva. Então, o atrito vai fazer a função da centrípeta. Você pegar um barbante, amarra uma pedrinha e gira. Tá? O barbante que segura a pedrinha fica girando porque está presa no barbante. A força no barbante é tração. A tração é que vai ter a função da centrípeta. Então, daqui a pouco eu vou falar dela de novo, tá? Mostrar alguns desenhos e faço exercício com ela. Você vai ver que não tem... Assim, claro que tem uma novidade, tem uma fórmula nova, inclusive, mas não chega a complicar tanto, não, tá? Não é uma força nova, mas eu chego lá. Então, é o seguinte, sobre a primeira lei de Newton, a inércia, a gente sempre tem que estar com ela na cabeça. O primeiro exercício que eu vou fazer hoje, eu tenho que ter esse conceito na cabeça, que o corpo em linha reta, com velocidade constante, quer dizer que ele está sem força atuando nele, ou as forças se anulam. E ele é cobrado muitas vezes em situações como essa da imagem. Aqui, deixa eu pegar aqui o pincel, você não tem necessariamente a inércia, como a lei fala, né? Esse corpo está andando, a base dele, o skatezinho ali, para e ele continua para frente. A inércia falaria o quê? Que sem força ele vai andar em linha reta com velocidade constante. Na prática, gente, ver um movimento em linha reta com velocidade constante é difícil. Você tem muita força atuando. Resistência do ar, atrito, tá? A própria força da gravidade está sempre atuando, então nem sempre você equilibra ela. Então, nesse caso aqui, ó, ele continua andando, a gente fala que ele continua andando por inércia, mas rapidamente ele cai. Então, na prática, a inércia você observa muito rápido quando tem movimento. É uma situação como o ônibus está andando na freada e você vai lá para frente. Tá? É um processo rápido. Rapidamente você encosta alguma coisa, já para de ser jogado para frente. Então, tem inércia, você vai falar que é inércia, mas não é exatamente aquela coisa de eterno, né? Anda em linha reta, com velocidade constante. Não, rapidamente tem uma ação externa. Mas é muito cobrado assim, você dá algum exemplo, conta uma situação, tá? E aí pergunta, qual a lei da física explica aquilo? Se for essa história de tender, de continuar o movimento, ou de continuar parado, você vai falar que é inércia. A segunda lei já é a lei que fala o que acontece quando o corpo tem uma força resultante diferente de zero, quando ele sofre força. A gente viu uma fórmula, F igual a ma, e essa animaçãozinha aqui mostra isso. Ó. Esse sujeito de chapéu vai aplicar a mesma força nos dois garotos. Só que o que acontece com eles? Eles têm reações diferentes, respostas diferentes. Por quê? O garoto de menor massa, ele adquire maior velocidade, ele acaba oscilando mais. Então, você aplicar a mesma força em dois corpos, a resposta que ele tem, que é a aceleração, né? Uma força provoca aceleração, vai depender da massa. A gente define massa, então, vou botar lá em cima, depois eu apago, como a grandeza que resiste à aceleração. Então, o que é massa esse ano? Massa é aquela propriedade do corpo que resiste, que atrapalha a aceleração. Quanto maior a massa, menos o corpo acelera, está recebendo a mesma força. Então, aqui, ó, o garotinho de massa maior recebe a força igual de massa menor, só que acelera menos. Então, beleza. A segunda lei é a que a gente mais usa, né? Para fazer exercício. E está atrelada à primeira, né? A primeira eu falei que ele continua com velocidade constante. Velocidade constante quer dizer aceleração zero. Se força resultante é ma, como a aceleração é zero, essa conta aqui dá zero. Então, força resultante zero, você volta para a primeira lei. Então, as leis são sempre atreladas uma à outra. E, como eu disse, a gente tem que estar com elas na cabeça. Nem sempre a gente cobra diretamente a lei. Mas a gente tem que estar pensando nela. E a terceira lei
é o que acontece com quem faz a força. Geralmente, a terceira lei vai estar no objeto não que a gente está estudando, tá? Vai estar no outro. Como assim? Vamos supor que eu estou estudando essa garrafa preta aqui lançada, tá? Ele é o objeto de estudo da questão, é nele que eu desenho força, nele que eu faço as contas, só que eu poderia cobrar alguma coisa do canhão, aquele tubo branco ali que atirou a garrafa. Ele fez a força na garrafa, ele fez a ação na garrafa, ele recebe a reação. Então, ação e reação, ela, canhão empurra a garrafa empurra o canhão. Faz uma força idêntica, o canhão recebe a mesma força que ele fez, na mesma direção, só que do lado contrário, sentido contrário. Então, ação e reação tem essa característica, tá? Quem fez a força recebe ela igual, só que para o outro lado. Característica importante disso aqui, que pode ser cobrado para vocês uma questão de marca X, alguma coisa do gênero. É a ideia de que a ação e reação é sempre aplicada em corpos diferentes. Isso tem que ter em mente, tá? Tem uma questão que eu acho que eu já pus, acho que foi na recuperação, não sei. Eu uso essa questão às vezes. Ele dá um corpo, e nesse corpo ele coloca duas forças. E aí ele fala o seguinte, só um minutinho, porque... E aí ele fala o seguinte, que... Volta para cá. Que essas duas forças são iguais. Vou colocar número ali, fica mais fácil, né? Então, uma questão dá um corpo qualquer, fala que tem duas forças de sentidos opostos e valores iguais. 20 newtons, 20 newtons. Aí ele pergunta assim, isso pode ser um par de ação e reação? E dá as alternativas. E a resposta é não, não pode ser um par de ação e reação. Por quê? Porque as duas estão aplicadas em corpos iguais. Então, ação e reação é o quê? Força igual, mesma direção, sentido contrário. Mas aplicadas em corpos diferentes. Então, isso tem que estar em mente, tá? Não esquece disso, não. Vamos lá para as forças. Depois que eu falei das leis de Newton, né, que seria o estudo da interação das forças, o que acontece quando as forças são aplicadas, a gente passou para o estudo das forças propriamente ditas, que vamos estudar na mecânica, e como que a gente, quem faz essa força, como que a gente desenha elas. Eu sempre fui chato com isso aqui na questão das 5 forças. Sempre cobrando isso, ó. Sempre falando isso, ó, temos 5 forças, só 5 forças, que é peso normal, tração, atrito e elástico. E por que eu chamo sempre atenção que só tem 5? Porque, por exemplo, agora que a gente está vendo centrípeta, ela não é uma força nova. A centrípeta tem origem nessas forças. É um comportamento dessas forças. A gente só está estudando 5 forças, então só vamos desenhar essas 5 forças. Não quer dizer que só tem, no máximo, 5 forças no exercício, tá? 5 vetores. Você pode ter um corpo, por exemplo, que sofre uma força peso, normal, e aí você amarra 3 cordas nele. Você bota duas cordinhas para cá e uma corda para cá. Aí alguém vai puxar essas cordas. Ó, alguém puxa aqui. Força na corda, tração. Alguém puxa aqui. Força na corda, tração. Tração 2 e alguém puxa aqui. Tração 3. Então, quando eu falo que só tem 5 forças, 5 tipos de força. Aqui eu desenhei 3 tipos, ó, peso, normal e tração. Mas desenhei a tração várias vezes. Aí vamos supor que esses dois ganham e esse corpo aqui arrasta no chão. Então ainda pode ter o atrito. Olha lá, já são 6 vetores, mas 4 tipos de força, né? Normal, peso, atrito e tração. Então tem que ter isso na cabeça. Só tem 5 tipos de força.
Só as forças. Peso, normal, tração, atrito, elástico. Outra coisa também que a gente costuma errar, e por isso que eu pego muito, né, pego essas 5 forças, é relacionar força e movimento sempre. O que eu quero dizer com isso? Isso vem até da nossa infância, né? Quando garotinho lá, você está brincando de bola, um colega seu chuta a bola, aí a gente fala assim, pô, a bola veio com muita força. Eu não consegui segurar. Você pequenininho lá, 4 anos de idade lá, reclamando que a bola veio com muita força. Essa frase, a bola veio com muita força, acaba que a gente leva isso no tempo. Então a gente imagina que, é o seguinte, que a bola está andando e a força está nela. Enquanto ela anda, tem força. Quando acaba a força, para de andar. Então a ideia de que a gente chuta a bola, passa a força para a bola, como se fosse uma, sei lá, uma entidade, uma coisa que ela consegue guardar, e ela vai andando com essa força até que a força acaba. Isso está errado. A gente tem contato, a gente aplica força na bola na hora do chute. Ali tem força. Depois, gente, ela continua andando por inércia. A tendência de continuar o movimento. Como tem ar, ela acaba freando. Então não vai ser velocidade constante, porque ela vai ter uma resistência do ar. Mas ela vai para uma tendência da natureza de continuar o movimento. Então não tem a força aplicada na bola enquanto ela está voando no ar. Certo? E aí, mesmo se tivesse, que força seria essa? Não é peso, porque peso da gravidade. Não é normal. Não seria tração, seria uma corda. O atrito seria o contrário. Elástico, muito menos. Então, é por isso que eu sou chato com essas forças, para a gente não cair em armadilha como essa. A gente fala que são erros do senso comum, né? A gente acaba trazendo isso para a aula e isso complica. Depois eu falo mais disso. Vamos falar dessas 5 forças, quais são. Nós temos força da gravidade, que a gente chamou de peso. Força, a gravidade sempre apontando para o centro da Terra, né? Então, aqui, 3 corpos, 1, 2, 3, peso 1, peso 2, peso 3. Você calcula o peso multiplicando a massa vezes a aceleração da gravidade. E lá no meio da Terra, ó, tem a reação da força-peso. A Terra puxa essa bolinha com P1 e a Terra é puxada com a mesma força, só que sentido contrário, ela menos P1. Então, ação e reação. Por que que, numa situação dessa, a bolinha cai, mas a Terra não sobe? Né? Tem a força igual nos dois. Por que que vai acontecer só da bolinha sentir essa força e a Terra não? Porque a massa da Terra é muito, muito, muito grande. Então, o que eu falei no slide anterior, corpo de massa maior acaba acelerando menos, então isso não influencia o movimento da Terra. Tá? Essa reação aqui existe na Terra, mas não acontece. Fizeram até um cálculo meio inútil de eu colocar todas as pessoas do mundo num único continente. Num único ponto do planeta, exagero, né? Mas numa única região do planeta. Vamos supor, todo mundo vai lá para os Estados Unidos, que está aqui. Então fica todo mundo lá. Isso influenciaria, se todo mundo pulasse, por exemplo, ia puxar a Terra? Nem assim. Tá? Nem assim a massa seria suficiente para fazer a Terra se deslocar, ser acelerada por conta dessa reação. Mas existe. As pessoas são puxadas pela Terra e puxam a Terra também. Segundo a força normal, essa força é perpendicular à superfície. Eu botei até um plano inclinado de propósito, para a gente ver que ela faz 90 graus com o chão. Por que eu estou falando isso? Porque muito exercício normal, ela é para cima, ela contrapõe o peso. Então a gente acaba, sem querer, aprendendo errado, que a normal é reação do peso. Não é. A normal é uma outra força, que é um contato entre superfícies. Tá? Ela é chamada de reação normal, que ela é reação não do peso, é reação do chão. O corpo encosta no chão, o chão reage. O corpo faz força no chão, o chão faz força no corpo. Força normal. Não tem fórmula. E aí que eu vou aproveitar o fato de não ter fórmula para chamar a atenção de uma coisa que tem aluno ainda que não está fazendo tão bem, que é o desenho das forças. A normal, eu descubro o valor dela, eu calculo ela pelo desenho. Eu faço o desenho, desenho lá os vetores, e aí eu olho
para normal, vejo como ela se relaciona com os outros vetores, aí que eu vou fazer conta. Não existe uma fórmula para normal. Então, se o desenho está mal feito, ou nem tem desenho, como acontece às vezes, e você vai lá e faz a conta, sei lá, se foi normal, menos peso, igual centrípeta, por exemplo. Só que está sem desenho, eu poderia botar uma interrogação aqui e falar assim, ó, não existe essa equação, não sei de onde você tirou isso, então zero. Está inventando moda aqui. Tá? É radical demais zerar a questão, beleza. Mas algum ponto eu tiraria. Você não vai fechar a questão, por quê? Porque eu não sei de onde você tirou essa forma. Entendeu? Ah, mas é óbvio que é normal. Não, tem que desenhar. Você tem que fazer o desenho. Então, o desenho faz parte da questão. O desenho, eu acho mais importante o desenho das forças do que a própria resposta. Se você errou conta no final da questão, você tinha que achar 20 newtons, achou 15. Eu vou tirar um décimo, uns 2, você errou uma coisinha, não vou te dar total na questão. Você não pôs o desenho, se souber, você perde meio ponto. Perde mais. Então, desenho, gente, é o que explica o raciocínio. Então, tem que ser bem feito. Tá? Então, normal. Tração. Outra que não tem fórmula. De novo, ó, questão do desenho importantíssimo. Força aplicada sempre sobre uma corda ou uma haste. Tá? Essa aqui podia ser uma haste de madeira, que está oscilando. Botei essa animação de propósito, por quê? Porque já que está oscilando, eu vou chamar a atenção bem que a tração está sempre sobre a haste ou sobre a corda. Então, se a corda está balançando, a tração muda de posição junto com a corda. E aqui está a força-peso, né? Ele chamou de mg no desenho, mas é o peso. Ó. Um detalhe. Toda força que está desenhada aqui tem o nome do vetor e a letra está acompanhada do símbolo, da setinha, né? Está assim, ó, normal, com a setinha em cima. Isso, gente, parece bobagem, mas tem que ter no seu desenho. Você não pode esquecer esse símbolo. Isso aqui no Pismo, então, perde ponto. Tá? Não é frescura minha. Isso é da física, é da matemática, na verdade, você precisa colocar isso. O Pismo tira ponto. O desenho de baixo não tem. Olha lá, tração sem a setinha. Mas repare que a letra está em negrito. Ali, ó, massa vezes gravidade. Massa não é vetor, gravidade é. Ela está em negrito, a massa não. Então, o livro, o trabalho digitado, você pode abrir mão desse símbolo, da setinha, contanto que você coloque em negrito. A sua prova é impossível. Tá? Você não vai escrever assim, vou botar ali a força de tração, aí vou colorir ela bastante. Trabalha extra à toa, né? Ah, tá em negrito. Não, não tá. Não tá em negrito. Tá? Você tem que botar a setinha em cima. Não esquece isso não, tá, gente? Aí uma dica. Na fórmula, na hora de fazer conta, não põe a setinha. Por quê? Vamos lembrar de vetor rapidinho. Se eu te der dois vetores, fala assim, o vetor C é o vetor A mais B. Ó, botei a seta na conta. Isso aqui eu não estou pegando o tamanho do A, o tamanho do B, somando e achando C. Não, eu estou pegando o desenho do A. Poderia ser isso. Ó. O desenho do B. E o C é a soma dos dois, que nesse caso aqui seria diagonal. Então, para achar o valor de C, eu faço Pitágoras. Porque tem esse triângulo retângulo aqui. Bom, isso a gente sabe. Aí que está, Yara, eu dou essa dica. Põe a seta só no desenho. Aqui não está errado, não. Mas eu tenho que diferenciar. Porque quando eu leio isso aqui, o que eu leio? Eu estou lendo o seguinte. O desenho do vetor C é o desenho do A mais o desenho do B. E aqui eu leio o valor de C ao quadrado é o valor de A ao quadrado mais o valor de B ao quadrado. A gente geralmente faz conta para achar o valor. Então eu faço isso. Por que eu estou falando para não botar seta no desenho? Porque às vezes a pessoa não sabe onde para. Aqui está certo para explicar que o C é a soma dos dois, no desenho. Olha lá. Botei a setinha, estou falando do desenho, direção, sentido. Tem gente que volta aqui para o Pitágoras e coloca também isso.
E aí está errado. Por que está errado? Primeiro que vetor multiplicando vetor não é só pegar o tamanho dele e multiplicar. Tá? Você vai multiplicar vetores, a gente nem aprende nisso no médio. Você pode ter um terceiro vetor, você pode ter uma coisa que não é vetor. Então, a multiplicação do vetor não é trivial. Então, isso aqui a gente nem sabe como trabalha. E seguinte, se eu coloco isso aqui e coloco aquela primeira fórmula também na questão, qual que está certo? O primeiro, que o vetor C é o vetor A mais B, ou o segundo, que eu tenho que levar todo mundo ao quadrado. Os dois não estão certos. Um dos dois está errado. Então, a dica que eu dou de novo, vai para a conta, fez o desenho das forças, aí vai lá fazer exercício. F é igual, sei lá, tração menos atrito. Não põe seta, não. Tá? Porque a seta vai dar informação a mais que a gente nem está pensando nela. Então, põe só o valor mesmo, trabalha com os números. E a seta você põe no desenho. Deixa a questão vetorial para o desenho. Desenho bem feito, melhor do que o meu, que nessa mesa que eu uso aqui para escrever no PowerPoint eu não consigo fazer seta retinha, então faz com uma régua quando der tempo. No Pisme, gente, a caneta, o desenho, tá? Ele é resposta. Então você tem que fazer a caneta, botar nome. Né? O nome que eu falo é a letrinha. Se for uma coisa... essas forças mais tradicionais aqui, que a gente está colocando, você nem precisa botar legenda, não. Mas às vezes você quer colocar assim. Tem vários corpos, aí você vai colocar NAB. Escreve a legenda embaixo. Normal, que A faz em B. Tá bom? Tudo isso tem que botar. Tem que fazer um desenho bem feito. Porque senão, lá no Pisme, principalmente, você pode perder uma coisa ou outra. Terceira força que a gente... Quarta força, perdão. Força elástica. Essa tem uma equação. Só que essa a gente vê muito pouco agora. Tem exercício dela que mistura com centrípeta, por exemplo, lá no livro. Eu fiz no plantão dessa semana. Mas a gente vê pouco. Por quê? Porque essa é uma força variável. A elástica, daqui a pouco eu vou fazer uma animação com ela, você tem o valor dela mudando de acordo com a mudança de posição do bloco lá. O bloco anda, a força muda. Então imagina um exercício de um corpo andando, preso numa mola. Cada mudança de posição, cada milímetro que o corpo anda, a força é outra. Isso quer dizer que você teria uma força variável num ΔF, vai ter uma variação da aceleração, a gente não viu isso. Então é difícil fazer conta com isso, é mais chato. Então a gente não estuda muito força elástica, porque ela limita a gente em exercício que a mola está parada. Geralmente é isso. Cria uma situação ou o corpo fica parado, aquele de frequência. Eu botei uma mola, uma cordinha presa e está parado. Não anda. Porque se andar, a força muda. Tá? O que é força elástica? Ela depende da característica da mola, isso que a gente chama de constante elástica da mola, né? Então, quanto que a mola é resistente, e da deformação, ou o nome feio, né? Elongação, que na verdade é isso, é o quanto que a mola está sendo esticada ou o quanto vai ser comprimida. E aí, finalmente, a última força que a gente viu, que não vou falar difícil, mas é a mais complicadinha, tem mais informação nessa força, né? Que é atrito. Aí, só para responder ali a Yara, para voltar naquela questão da centrípeta, o que eu acabei de falar? É a última força que a gente viu, é o atrito. Então, centrípeta, que a gente estuda depois, não é uma força nova. Isso tem que ficar claro. Nós temos 5 forças, a quinta é o atrito. E vamos olhar para o desenho aqui. Ó. Vem a abelhinha. As forças ficam desenhadas ali. Antes dela encostar, não tem atrito. Então, o atrito começa com valor 0. No mesmo exercício. Ela encosta, ó, a força que ela faz é a verde, o atrito é igualzinho. Cresce junto. Tá? Então, à medida que ela faz força, e o corpo está parado, o atrito aumenta, junto com a força. Então, atrito igual a força que ela faz, até um limite. Que limite é esse? É quando o corpo está quase andando, quando ela está quase ganhando dessa força que está agarrando o corpo no chão. A gente chama esse atrito, limite, de atrito estático máximo. Né? Estático, está parado.
máximo, que é o máximo que aguenta. A fórmula a gente usa justamente para calcular esse valor limite. Então, o atrito estático, ele vai do valor zero até o valor máximo, e para calcular o máximo é que tem a fórmula. Tá? Não é qualquer hora, não. E aí, repare que depois que ela ganha desse atrito estático, o corpo começa a andar, e aí olha a seta vermelha que acontece com ela. Ela dá uma caída, ela diminui um pouquinho. A verde fica maior. Por quê? Porque quando está andando, o atrito é menor. Olha o gráfico, ó. Parado, 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 até esse ponto vermelho, que é o limite que aguenta parado. Quando ganhou, o atrito cai. Para a direita aqui, ó, é a abelhinha fazendo cada vez mais força, tá? Então, à medida que a força dela aumenta, repare que o atrito andando, que a gente chama de cinético ou dinâmico, ele não muda, ele é constante. E esse atrito cinético ou dinâmico também calcula com a fórmula. E qual a vantagem dele? Quando está andando, o atrito é constante, é um valor só. Você joga a fórmula lá e acabou, não muda mais. O estático, que é variável. Tá? Não vou abandonar isso ainda não. Vou só mostrar essa imagem aqui e vou falar de novo ali de atrito. Isso aqui é só um exemplozinho bobo para mostrar a aplicação de força. Aqui só o nome das forças está... na verdade, essa imagem não é do Brasil, né? Então eles estão usando uma nomenclatura um pouquinho diferente aqui para o atrito. Aqui está parecido. Força de tração, ele botou FT, mas é a tração que a gente está acostumado. Repare que tem a setinha ali meio apagada em cima da letra. Ó. É vetor, mesmo aqui numa bobeira dessa, meteu a setinha. Para cima, força de contato com o chão, ó, FN, força normal. Para trás, aqui que está mudando a letra, é atrito, tá? Então KF aqui, mas é atrito. E para baixo, força da gravidade, que a gente chama de peso. Queria chamar a atenção aqui para uma coisa que é o seguinte, a normal, ela tem um tamanho menor do que o peso. Isso no desenho tem que estar bem claro também. Gente. Se você sabe que uma força para um lado é menor que para o outro, desenha a menor. A seta já dá noção do valor da força. Aqui é normal menor do que o peso, por quê? Se ele não está subindo nem descendo, né? Porque você tem uma outra força aqui, que é a tração, que uma parcela dela age para cima. Ó, a tração é para cima e para o lado. Então, para equilibrar o peso, você tem para cima normal e uma parte da tração. Então, esse desenho aqui está bem feitinho, porque considera isso tudo. Normal menor do que o peso, a diagonal aqui vai ajudar. Tá? Então, só um exemplo de aplicação de fórmula, ou de força. E é isso que eu queria chegar, pelo menos por enquanto. Que é o seguinte, vocês conhecem, eu já passei para vocês algumas vezes, quem não conhece, prazer. Esse aqui é o FET. É um grupo de pesquisa, na verdade, que desenvolve isso na Universidade do Colorado, certo? Estados Unidos. Só que isso já espalhou tanto, isso é tão usado, é tão discutido em vários locais que já tem em outras línguas. Então, por exemplo, a gente tem em português. E o que é isso aqui? É uma página cheia de simulação, que você pode interagir com elas, de várias disciplinas. Física, química, matemática, biologia. Tá? Isso ajuda. Por isso que eu já usei ela antes, inclusive. Né? Eu já usei uma vez na questão de movimento. Foi essa aí que eu passei para vocês. Ele ajuda a ver alguns conceitos. Então, eu acho que vale a pena vocês entrarem aqui um dia e brincar um pouquinho com essas coisas. Tá? Pode ser biologia, vai na química. Aqui se separa a física, movimento, trabalho e energia a gente vai estudar no próximo bimestre. E a princípio é só. O resto a gente não estudou ainda. Aí tem várias opções. Você vê, algumas a gente não vai entender ainda. Porque tem conceito que a gente não viu ainda. Mas a maioria a gente entende numa boa. E pode ir brincando. Tá? Essa é a página deles. Para hoje eu separei dois. Esse, vou mandar o link para vocês. E o da mola. Que é lei de Hooke. Tá? Essa F igual a força elástica igual a X. É conhecida como a lei de Hooke. Então tá aqui os links para vocês, quem quiser já mexendo pode.
Eu vou olhar esses dois, vou olhar esse da mola primeiro, que é mais simples. Ó. Você clica aqui, você tem 3 opções aqui, tá, de exercício. Sistema de mola, a gente não viu isso, e energia a gente não viu ainda. A gente vai ver energia na mola esse ano ainda. Então, esse aqui vai servir depois também. Mas, por enquanto, só o mais simples. E aí, o que é legal nele? Você tem a opção de mudar valores, ó. Escolher o que vai aparecer, o que não vai aparecer. E aqui, esse aqui especificamente é o quê? Em vermelho tem a força aplicada. Você pode mexer aqui ou aqui. E azul, você vai ter a força elástica. Agora, o que é interessante aqui é que esse número da constante elástica, que eu te falei que é a do resistência da mola, a dureza da mola, quando você mexe nele, olha para o desenho lá. Quanto maior a constante elástica, mais grossa fica a mola, né? Ela fica mais espessa, porque ela fica mais dura mesmo, mais resistente. Eu vou botar o menor valor possível. Vamos fazer uma força aqui de 50 newtons. E olha o que acontece. A força elástica é 50. A linha verde é a posição de equilíbrio. E ele tem 50 centímetros aqui, meio metro de deformação. Então, você puxou 50 centímetros, com uma força de 50 newtons, apareceu 50 newtons de força elástica. Isso porque a constante elástica era 100 newtons por metro. Se a constante elástica aumenta muito, ó, 10 vezes maior, olha quanto que você consegue puxar a mola. Só 5 centímetros, 10 vezes menos. Então, a força elástica ela é maior se a constante elástica for maior também. E, além disso, uma constante elástica de 500 newtons por metro, quanto mais eu puxo, maior é a força. Né? A gente conhece na prática no brinco elástico. Para o outro lado, se eu fizer, olha só, a linha verde aqui é a posição de equilíbrio. Tá? Se eu levar para o outro lado, mesma coisa, 91 para a esquerda, 91 para a direita. Então, esse aqui é simples, brinca com isso um pouquinho. E esse aqui tem várias opções para você olhar. Tem essa do cabo de guerra, que é mais bobinho, que é só você colocar as pessoas aqui, ó, que vão fazer as forças ali, tá? Aqui, ó, 100 newtons para cada lado, obviamente você não vai ter ninguém ganhando. Você botar mais alguém puxando, resultante para a direita, você vai ter uma mudança de velocidade, uma aceleração. Então, esse é simples. Esse aqui é o movimento, só que sem atrito. Ele pôs uma rodinha para você esquecer o atrito. E eu vou trabalhar o movimento dessa caixa aqui, mas com atrito. Aqui eu consigo mexer no atrito mais alto ou mais baixo. As massas eu vou só mostrar aqui, só para a gente ver a caixa tem 50 kg. Vamos tirar. E aí que eu quero explorar aqui é aquela ideia que eu falei do atrito começar zero. Ó. O atrito aqui é zero. Ninguém está empurrando, a caixa está com atrito zero. Mas à medida que o sujeito empurra a caixa, aparece um atrito. Então ele empurra com 50, atrito com 50. Ele empurra com 100, o atrito vale 100. Ele empurra com 120, o atrito é 120. Esse é atrito estático. Ele muda de acordo com a força aplicada, até um valor limite. Olha lá, 125, 125. Agora, o que acontece quando ele passa desse valor limite? A caixa anda, repara que a velocidade está aumentando, ela está acelerando. E aí uma coisa interessante é que o atrito que era 125 antes caiu para 94. Porque o atrito andando é menor do que o atrito parado. Certo? Então, de novo, ó, 125 é aquele que eu aplico a fórmula, níveis normal, e é o limite, atrito estático máximo. Quando eu passo dele, ele cai para atrito cinético. Muda o atrito. O que você pode fazer mais aqui? Você pode até dobrar a massa, lá, botar 2 caixas. A fórmula do atrito era μ. μ, gente, é o coeficiente de atrito. É o que fala quanto uma superfície agarra na outra. Seria mudar essa parte aqui da nossa animação aqui. Agora, a normal é a força que o chão faz. Se eu ponho uma caixa
cima da outra, o chão aqui tem que fazer uma força que é maior, é o dobro. Então, quando eu estou dobrando a massa, o que vai acontecer com o atrito? Ó, antes, em 125, ele estava na iminência de andar, estava quase andando. Era o limite do atrito estático. Com 126 ele andava. Eu botei mais uma caixa, não anda. Eu aumentei a normal, o atrito aumentou, então ele não está conseguindo. Qual que vai ser o valor, então, que ele vai ter que fazer para essa caixa ficar no limite do movimento? Se eu dobrei a massa, ele vai ter que chegar no dobro da força, tá? 250 newtons. Está no limite do movimento. Agora, para andar, ele tem que fazer 251. E repare que o atrito andando, né, o cinético, também está maior do que antes. Ele caiu agora em relação ao atrito estático, mas é maior que o cinético anterior. Se eu tiro a caixa, olha lá como cai a setinha vermelha. Ó. Tá? Eu posso até atrapalhar o cara ainda, eu posso botar mais alguma coisa em cima. Então, isso aqui é bom para ir brincando, você vai vendo os valores, pensa nos valores. Vamos botar a geladeira lá em cima. Ó, o atrito ficou bem maior. E o que vai acontecer? A força para trás maior, a aceleração para trás, ele está freando. Então, vale a pena brincar com isso, tá? Eu mandei o link. Isso aqui é para aquela hora que você está estudando, não aguenta mais fazer conta, não aguenta mais abrir livro, mas a tua consciência não deixa você parar de estudar, você está se sentindo culpado. Aí você vai lá e abre isso, entendeu? Vai ser um ponto de brincadeira, tem outras aqui, mas você está envolvido com conceitos. Claro que tem algumas de matéria que você nem viu ainda, né? Então não é o caso, mas o que você já viu vale a pena. Ok, voltando para cá. Vamos para exercício, né? Que é o que eu prometi fazer nessa aula. E depois centrípeta, tá? Não esqueci não, tá? Centrípeta eu vou falar mais. Eu quero fazer uns 3 exercícios com isso daqui e a gente vai para centrípeta rapidinho e faço um exercício para centrípeta. Ó, esse exercício próximo, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Os dois têm um bloco de 5 kg. Epa, foi demais. Então, os dois têm um bloco de 5 kg. E o coeficiente de atrito, que é aquela letra grega μ, é 0,2 nos dois casos. Ó. Repare que não tem unidade, tá? O coeficiente de atrito, como eu disse, é o número que fala, que dá a ideia do atrito de duas superfícies. Tá? Não, eu sempre escrevo à mão, porque é o seguinte, não existe atrito de uma superfície. Você não pode falar assim, a madeira tem um atrito alto, o azulejo tem um atrito baixo. Não. É a madeira com quem? O azulejo com quem? Sempre entre duas superfícies. Então, aqui, olha como que ele escreve. Ó. Coeficiente de atrito entre blocos superfícies, 0,2. No exercício anterior, coeficiente de atrito entre o bloco e o plano, 0,2 também. Então, o que eu quero só mostrar é que esse exercício ele tem o mesmo bloco com as mesmas superfícies, ou seja, o mesmo coeficiente de atrito. Tá? Então, a princípio, eu deveria ter um atrito igual, né? O valor da força de atrito igual. Só que a gente vai ver que não, por causa dessa força, a maneira que ele aplica a força. Aqui na diagonal, aqui na horizontal. Então, vamos fazer a questão. Ó, o bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo no plano horizontal sob a ação da força F. Essa força F, gente, é uma daquelas 5, tá? É peso normal, tração, atrito elástica. Ele só não falou qual delas. Mas pode ser até uma força elétrica, que a gente não viu ainda. Aquelas 5 forças são dentro da mecânica. Eletricidade tem força, magnetismo tem força, fluidos tem mais uma força, mas na mecânica só as 5. Aqui pode ser a corda puxando, ele só não quis falar, ele só botou F ali arbitrário, mas é uma daquelas. Então, está puxando com a força F. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,2, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, aqui saiu a imagem errada. O módulo de F, então, em newtons vale. Tá? Essa frase que eu grifei aqui, ó, repare que eu nem marquei esse valor da velocidade, porque o que interessa é isso.
É aquilo que eu falei da inércia. A gente tem que estar com isso na cabeça. Move-se com velocidade constante. Isso é inércia. O que quer dizer isso? Que a força resultante é zero. Se você não gosta da inércia, se tem birra com a inércia, podia pensar na segunda lei. Se a velocidade é constante, ele não acelera. Se ele não acelera, essa conta aqui, ó, m vezes zero dá zero. Então, a força resultante é zero. Tá bom? Então, as leis de Newton têm que estar na cabeça. Você pode até não escrever, não precisa nem escrever que é inércia. Taca lá um FR igual a zero, mas é isso que você está considerando. Aqui, eu vou desenhar as forças. Vou fazer aqui separado, ó, no diagrama de forças, que é só desenhar as forças saindo de um pontinho. Eu tenho o peso, força, gravidade, normal. Essa força para a direita, que eu não sei qual delas que é, ele chamou de F. E se está indo para a direita, tem uma força para a esquerda, que é o atrito. Ele quer o valor de F. Como eu sei que a resultante é zero, aí como que eu trabalho? Vamos lembrar, eu pego uma direção, por exemplo, vertical, depois horizontal, trabalho separado. Então, se a resultante é zero, quer dizer que a força na vertical para cima é igual à força vertical para baixo. Normal igual ao peso. E a força para a direita igual à força para a esquerda. Certo? Bom, peso tem fórmula, eu posso abrir se eu quiser. E atrito tem fórmula. Ele quer F, então a resposta vai sair desse lado direito. Eu tenho μ, 0,2, eu marquei ali, e a normal eu não tenho, então eu vou voltar para cá e calcular a normal. Massa, 5, aceleração da gravidade, 10, a normal, 50 newtons. Volta para cá, F é igual a μ, 0,2, normal é 50. Isso aqui vai dar 10 newtons. Então, a resposta, a letra D. Certo? Simples. Dentro do assunto de atrito, vamos dizer uma questão fácil, mas atrito sempre envolve, se eu olhar a força nas duas direções, tá? Então, atrito é mais... Deixa o exercício mais extenso um pouquinho. Mas fácil. Desenha as forças, força para cima igual para baixo, direita igual à esquerda, e acabou. Aplica a fórmula e vai embora. Só queria chamar a atenção para uma coisa, eu achei nessa questão atrito 10 newtons, né? Vamos para outra. Vou até escrever no cantinho aqui. Está aqui no cantinho. 10 newtons, só para comparar, tá? Isso aqui que eu achei antes. Por quê? Como eu disse, aqui é o mesmo bloco, mesmo atrito, mesmo coeficiente de atrito, mas a situação é diferente. A força aplicada ela está diferente. E vai ter outro valor, possivelmente, tá? E eu quero, a partir daqui, então, comparar os atritos, as forças de atrito. O que fala aqui? Ó? Vamos supor que temos um bloco de massa de 5 kg sobre uma superfície plana. Suponha que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície seja 0,2. Determina o valor da força de atrito. Para determinar o valor da força de atrito, é isso que ele quer. Para uma força que puxa o bloco com 50 newtons. Então aqui o problema, gente, está nessa diagonal. Aí outra coisa, ele não fala se está andando ou não. Ele falou atrito, não falou nem se é cinético, nem dinâmico. A gente pode questionar isso depois. Desenhando as forças, eu tenho peso, normal, vai puxar para a direita, o atrito é para a esquerda. E aí, essa força na diagonal, ela me atrapalha a fazer o que eu fiz antes, né? Que é trabalhar vertical e horizontal separados. Então, o que a gente faz quando tem a força assim? A gente decompõe ela, né? Desmancha ela. Acha a largura dela
e a altura. A gente não chama de largura e altura, a gente chama de componente horizontal, Fx, componente vertical, Fy. Essas duas forças azuis vão substituir a força F ali embaixo. Então, você vai ter aqui, no lugar da força F, eu vou ter uma força para a direita, Fx, e uma força para cima, Fy. Tá, vamos calcular Fx e Fy, só para já ganhar tempo com isso, só para ter esses valores já em mente. Ó, Fx é o lado vizinho do ângulo, é o cateto adjacente, então é F cosseno de 30. Então, Fx vai ser igual a F é 50, está lá no texto, cosseno de 30, raiz de 3, sobre 2. Isso aqui vai dar 25, raiz de 3 newtons. Já Fy é a mesma coisa que esse lado aqui, ó, que fecha o triângulo, é o mesmo tamanho. Então, é o lado oposto, é o cateto oposto ao ângulo. Então, eu vou usar seno. Então, Fy é igual a 50, seno de 30, meio. Isso aqui vai dar 25 newtons. Ok. Agora, vamos fazer a questão, né? Ele não fala se está andando ou se está parado. Então, eu não posso falar que na horizontal a resultante é zero, mas na vertical eu posso. Eu posso falar que na vertical, força resultante em Y, né, vai ser zero. Porque se ele andar, ele anda para a direita. Então, eu tenho para cima normal, para cima Fy, para baixo peso. Força para cima igual força para baixo. Normal. Eu vou precisar do normal para calcular o atrito, tá, gente? Ele está pedindo um atrito, então já vou adiantar aqui. Fy, 25. O peso, eu não calculei aqui diretamente, né? O peso eu vou fazer aqui no cantinho, então, para aproveitar espaço. Massa do corpo, 5. É o mesmo da questão anterior. Então, peso, 50 newtons. Então, 50. Então, normal mais 25 é igual a 50. Normal, 50 menos 25, 25 newtons. O atrito que ele está pedindo, Mi vezes normal, o atrito. O Mi, 0,2. A normal, 25. 0,2 vezes 25 vai dar 5 newtons. Resposta letra A. E aí, comparando com o que eu achei antes, né, eu tinha achado 10, o mesmo bloco, a mesma superfície, eu diminuí o atrito. Por quê? Porque tem essa força para diagonal, que uma parte dela é para cima, que faz que a normal seja menor. Então, na verdade, eu estou tirando um pouco o corpo do chão. Você dá um leve nele, ele não sai do chão, mas ele diminui a interação com o chão, porque você levantou ele um pouquinho. Então, o atrito reduz. É o que você faz no dia a dia quando você vai empurrar, por exemplo, a cama. É normal, quando você quer empurrar uma cama, você já pega ela de tal maneira que você levanta ela um pouquinho. Nem precisa tirar os pés do chão, é só de levantar um pouquinho, já é mais fácil de arrastar. Gente, uma pergunta aqui para ver se vocês estão com a pulsação ok, estão vivos do outro lado aí. Esse corpo está andando ou está parado, hein? É só botar no chat lá, gente. Está andando ou parado? Parado. Mais alguém, gente? Eu acho que tá andando. Andando. Bom, tem duas pessoas, então tá beleza.
Se alguém quiser, se não quiser, não precisa não, tá, gente? Eu vou explicar qual deles que é e por quê. Mas por que estaria parado, por que estaria andando? Qual a razão, por exemplo? Se alguém falou assim, eu acho isso. Quem não escreveu deve ter pensado também, tá andando, tá parado. Por que que a gente acha isso? Que tá andando ou por que que acha que tá parado? Então, vou explicar. Eu vou ter que responder isso vendo as forças na horizontal, né? Ele é puxado com Fx, né, a parte da horizontal de F, e o atrito segura. Para saber se ele está andando ou não, eu tenho que comparar Fx com o atrito. O atrito foi 5. O Fx, 25 raiz de 3. Olha, Fx é maior que atrito. Então ele está andando. O Fx está ganhando o atrito. Ele estaria parado como? Se fosse iguais. E se fosse menor? Se fosse menor, você errou. Alguma coisa. Porque não tem como o atrito ser maior que a força que puxa o corpo, né? Imagina, você vai empurrar a cama, o atrito é maior, você empurra para um lado, ela vai para o outro. Isso não existe. Então, o atrito não pode ser maior do que a força. Se for igual, está parado, ou com velocidade constante, cuidado. E se for menor, que é o caso, ele está andando e acelerado, ele acelera para frente. Se perguntar se é aceleração, o que eu faço? F igual a ma, né? Resultante igual a ma. Fx para frente, atrito para trás, igual a massa vezes a aceleração. Fx eu tenho, atrito tem, massa eu tenho, calculo a aceleração se ele tivesse pedido. Não, Yara, não, calma. Quando tem força, não está parado. Não, Yara, cuidado com o que eu estou falando. Está parado. Deixa eu pegar um espaço aqui. Ele está parado quando a força é zero. Ó, vamos lá. Você tem lá, igual falou da bola. A bola no chão lá, ela pode ficar parada se a força nela for zero, a força total. Tá? Não vou botar bola não, porque já que você perguntou da bola, pode dar confusão. Vamos botar outra coisa. Ó, uma caixa no chão, um exemplo mais clássico. Tá? Então vamos lá, agora eu comecei a explicar, mesmo sem entendendo, eu vou terminar. Eu não vou botar nome de força aqui não, tá? Vou botar F aqui, só para a gente entender essa questão do parado andando. Então esse corpo, vamos botar a força para baixo, F1, uma para cima, F2, eita, costume de botar normal lá. F2, uma para a direita, F3, vou botar uma para trás, mais uma para a direita, F5. Beleza? Está aqui. Então, esse corpo tem 5 forças. Se essas 5 forças juntas, você olha a força para cima, olha a força para baixo. Uma igual a outra, então ali dá zero. Ó, resultante, né, o resultado das duas na vertical eu chamo de y, deu zero. Se eu olho na horizontal, se der zero, isso quer dizer o quê? F3 junto com F5 é igual a F4, o corpo só assim fica parado ou andando com velocidade constante. Ele pode andar e mesmo assim não ter força. Tá? Agora, se F5 mais F3, por exemplo, for maior que F4, ele vai ter uma força resultante diferente de zero. Né?
Não vai dar zero. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai andar, nesse caso, para a direita com uma aceleração, porque é F igual a ma, ele vai acelerar. Então, corpo parado ou corpo andando não é se tem ou se não tem força. Você pode ter um corpo livre de todas as forças e andando. No espaço, por exemplo, soltou um foguete, ele saiu do sistema solar e está vagando no espaço. Ele está andando livre de força, nenhuma força atua sobre ele, mas por inércia ele vai andando, com velocidade constante em linha reta. Agora, um corpo cheio de força igual esse, se as forças se anulam, ele pode ficar parado. Então, ele não anda ou deixa de andar porque tem ou não tem força. Você tem que olhar como que as forças se relacionam. Se todas as forças juntas anulam, ele pode continuar parado ou andar em linha reta com velocidade constante. Se as forças juntas não dão zero, sobra alguma coisa, ele acelera, ele muda a velocidade. Aí ele está andando. Aí necessariamente ele está andando. Não tem como ter um corpo parado com uma força sobrando. É como se eu pegasse essa bolsa aqui, aplicasse uma força nela e não quero que ela ande. Tá bom? Vamos lá. Tá, vou fazer isso aqui rápido, só porque tem uma frase aqui, que eu estava lendo ele aqui para ver se era esse mesmo. Que fala o seguinte: um bloco de madeira com massa 10 quilogramas, submetido a uma força qualquer, que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático está parado, ele está falando isso, atrito estático, entre o bloco e a superfície é 0,6. Calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Está quase andando. Então, a história é essa aqui. Ó. Um bloquinho numa superfície. Alguém faz uma força nele. Só que ele não anda, porque existe o atrito que vai segurar esse corpo. Esse corpo ainda tem peso e tem normal. Olha só, gente. Alguém empurra esse corpo com a força F e o atrito segura. Ele falou que está parado. Ele falou lá, tenta colocar em movimento. Ele não consegue. Então, a força para frente tem que ser igual à força para trás. Porque senão ele vai escorregar, ele vai andar. Se as forças forem diferentes. Se as forças iguais, idênticas, ele fica parado. É o que ele está falando. Quando ele tenta colocar ele em movimento, e está na iminência do movimento, ele está falando naquele limite do corpo quase escorregar. Nesse caso, o atrito, a gente chama de atrito estático, né, porque está parado, máximo. É o máximo que ele aguenta. Aquele ponto do gráfico mais alto, aquele valor limite. Naquela simulação daquele site do FET, deu 125, quando o rapaz empurrou uma caixa só. Esse atrito estático máximo é que tem a fórmula. Mi estático vezes normal. Tá? E ele quer o valor de F, ó, F tem que ser igual a atrito, para ficar nessa situação do atrito máximo. Então é só calcular isso. O problema é que eu ainda não tenho normal. Então na horizontal, já que está parado, eu tenho a força para frente igual para trás, mas também tenho que ter a força para cima igual a força para baixo. Puxou para cima, puxou para baixo, tem que ser igual. Força-peso é mg. Então, normal vai ser igual a 10 vezes 10. A normal vai dar 100 newtons. Volta para cá, para a fórmula do atrito. O atrito estático máximo vai ser coeficiente de atrito 0,6. A normal, achei 100. Isso dá 60 newtons. Então, o que ele está perguntando, o valor de F... Desculpa, dá travada aqui. F tem que ser igual a atrito. Então, F tem que ser igual a 60 newtons. Tá, tô de olho no tempo ali para a gente não
Eu volto aqui depois. Eu vou dar um salto pequenininho aqui. E depois eu volto. Eu só deixo esse exercício aqui um pouquinho na tela, que esse aqui eu quero que vocês treinem depois. Eu vou fazer desse tipo ainda. A gente vai fazer de outras maneiras, mas olha só, esse exercício ele deu as forças já ali desenhadas e com valores. Ele só botou negativo, o que está no sentido contrário ao movimento, né? Mas está ali o valor das forças e a distância que a caixa anda. E aí ele começa com velocidade de 1 metro por segundo e quer saber qual a velocidade depois de andar 5 metros. Então, deixo aqui na tela um pouquinho, depois vocês ou copiem de uma vez agora os dados, ou depois vocês olham no vídeo. Eu faço no plantão, semana que vem, se for o caso, mas eu queria que vocês treinassem esse exercício, porque ele mistura dinâmica e cinemática. Mas eu queria que vocês fizessem antes de eu fazer. Deixo para a centrípeta, porque foi dúvida de colega nosso já no início da aula, então a gente já trabalha com isso, depois eu volto. Gente, força centrípeta, eu dei essa equação aqui, né? mv² sobre R. Quem está lembrando do movimento circular que a gente estudou lá atrás, tinha lá a aceleração centrípeta, que era v² sobre R. Repara então que a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Olha lá. mv² sobre R, v² sobre R. Então, massa vezes aceleração, é a segunda lei de Newton. Só que a segunda lei de Newton, quando tem uma curva. A aceleração centrípeta, na época eu fiquei pegando no pé, com o quê? Ela não muda a rapidez do corpo, ela não muda o quanto o corpo está andando rápido, para mais ou para menos. Não diminui a velocidade nem aumenta. Ela muda a direção. Ela provocava a curva. E eu desenhava a aceleração centrípeta para o centro da curva. Então, quem provoca a aceleração centrípeta? A força centrípeta. É sempre uma força para o centro da curva, tem que ser curva. A linha reta tem que ser centrípeta. Não, tem que ser curva. E ela é o que vai provocar a aceleração centrípeta. Agora, ela não existe. Como você não existe? Ela existe, mas ela não é uma força natural, ela é consequência de outra força. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para tentar entender o que é a centrípeta. Apaga isso. Primeiro exemplo ali, a Terra e a Lua. Ó, a força que a Terra faz na Lua é força da gravidade, ou força-peso. E aí, como a Lua está em movimento circular, essa força aqui não faz a Lua cair na Terra, ela faz ela mudar de direção, ela não vai em linha reta. Então a gente fala que a força-peso ela tem a função da centrípeta. Eu faria sim uma questão dessa. Peso igual a centrípeta. Eu só desenho o peso, a força é o peso, mas a função dela é de fazer curva. Então, força centrípeta. É assim que eu faria essa questão. Outro exemplo. Aquilo que eu falei da cordinha. Uma cordinha e o corpo preso. Está girando ali. Pss, pss, pss. Aqui vou mudar o nome. Aqui, botou F, botar tração, né? Porque força na corda a gente sabe o nome. Tração. O que acontece? A tração, nesse caso aqui, ela não está puxando a bolinha para a minha mão. Ela está puxando a bolinha para fazer a curva. A velocidade aqui tangencial, ó, se não existisse a cordinha, a bolinha em linha reta. Então, está fazendo essa curva. A tração nesse exercício aqui, é o que a gente fala, ela vai ter a função da centrípeta. Então, eu nem desenho a centrípeta, não é uma força a mais. É a força que eu já conheço, mas que está exercendo a função de centrípeta. Mais um exemplo. Deixa eu apagar o que está atrás aqui. Ó, o carro fazendo curva. Aqui tem todas as forças desenhadas. Ó. Peso, bonitinho, normal. Força de atrito. Né? Olha lá, o pneu virado, o carro está andando para frente, ele vira o pneu. A tendência é continuar para frente, mas como o pneu está virado, vai aparecer um atrito. Esse atrito é justamente para o centro da curva. Então,
Esse atrito é que vai fazer o papel da centrípeta. Com essa questão aqui, você faria assim: força de atrito é a força para o centro da curva, vai ser igual a centrípeta. Aí você coloca μ vezes normal, igual a mv ao quadrado, sobre r, e vai embora. Mais um exemplo. Esse daqui é interessante, ó, por quê? É um carro que vai fazer uma curva, só que a curva é inclinada. O chão não é retinho, o chão é torto igual está aqui. Então, nesse caso, ele tem a força normal, que o chão faz, a 90 graus com o chão. Estou colorindo em cima da verde, tá? Já estava desenhado. Quando se decompõe a força, você vai ver que uma parte dela aponta para o centro da curva. E é essa parte que vai desempenhar o papel da centrípeta. Esse aqui eu gosto dele porque ele tem um problema. Vou explicar. Esse aqui é parecido com o que está no exercício de frequência. Que, aliás, eu vou mandar o link para vocês hoje, tá? Do plantão. Eu fiz ele no plantão também. Só que lá no exercício de frequência, a moto passava no morrinho. Aqui é uma depressão, né? Muda o lado da curvatura. Raciocínio é o mesmo. Eu não gosto dessa do jeito que ele montou aqui. Primeiro eu vou cortar isso, porque ele desenhou a centrípeta. Eu, sinceramente, não gosto do desenho a centrípeta. A centrípeta é resultante. Força é peso normal, tração, atrito elástico. Aqui tem peso e tem normal. Como é uma curva, tá? Não é reto, é uma curva, tem que existir uma centrípeta, que não é uma força nova, é uma resultante para o meio da curva. Então você coloca assim, ó, força resultante igual a normal menos peso. Normal menos peso. Como é uma curva, essa resultante aqui para cima tem que ser igual a centrípeta. Então, normal menos peso igual a mv ao quadrado sobre r. Certo? Se o carro está andando em linha reta, uma estrada reta, você não tem curva, não tem resultante centrípeta, você teria normal igual ao peso, igual a gente tem feito quase todo exercício. Mais um exemplo. A bicicleta aqui para fazer uma curva. Ele não precisa virar o guidão, ele pode simplesmente inclinar a bicicleta um pouquinho, a tendência do pneu escorregar para um lado, vai ter atrito para o outro. Esse atrito, ó, aponta para o centro da curva, ele vai fazer o papel da centrípeta. É igual aquela do carro. Tá, esse vídeo aqui eu não vou passar agora, não. Vamos para o exercício. Eu quero voltar em plano inclinado ainda. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Deixa eu ver. Esse é muito fácil. Esse aqui é só aplicação de fórmula, tá? Um carro de 1.000 kg faz uma curva de raio R com velocidade angular 10 radianos por segundo. Qual é a força centrípeta? Força centrípeta mv ao quadrado sobre r. O problema é que ele deu velocidade angular. E aí a gente tem que lembrar daquela relação da velocidade angular com a linear, né? O lar. V igual a ômega R. Então, ó, V igual a ômega 10, está no sistema internacional, radianos por segundo, raio 20. Então, a velocidade 200 metros por segundo. Logo, a força centrípeta vai ser igual a massa de 1.000, velocidade 200 ao quadrado, sobre o raio, que é 20. Força centrípeta. Ó, aqui, vamos fazer devagarinho. Ó. 1.000, vou colocar 10 a terceira, tá? 200 ao quadrado vai dar 40.000 sobre 20. Vou cortar esse zero com esse. 40.000 sobre 2 vai dar 2.000. Então, vai dar 2.000 vezes 10 a terceira, ou 2 milhões, né, que é 2.000 vezes 10 a sexta. Newtons, porque é força centrípeta. Então, 2 vezes 10 a sexta, letra A.
Então, como eu falei, isso aqui, qual a dificuldade desse? Acaba que as contas tem muito zero, né? Tem que tomar cuidado para não botar zero a mais ou a menos. E esse V igual a ômega R. Mas, aplicação direta da fórmula. Tem um mais legal aqui. Esse eu gosto muito, esse eu quero a atenção de vocês, tá? A gente faz esse aí já pode até encerrar, se for o caso, se vocês estiverem muito cansados. Olha só, isso aqui é uma questão da Unicamp, bem elaborada, e ela é fácil. Depois que estiver pronta, vocês vão ver que eu vou gastar aqui as 2, 3 linhas. Ela é rápida. Mas tem que ler com calma. Olha lá, algo muito comum nos filmes de ficção científica é o fato do personagem não flutuar no interior das naves espaciais. Quem vê Star Wars, os Vingadores também tem um monte de coisa no espaço. O povo está pisando na nave lá, andando para um lado para o outro, sem problema. Né? Gravidade mínima. E ninguém flutua, tudo tranquilo. Tá. Mesmo estando no espaço sideral, na ausência de campos gravitacionais externos, eles se movem como se existisse uma força que os prendesse no chão da nave. Um filme que se preocupa com essa questão é 2001, Odisseia no Espaço, do diretor Stanley Kubrick. Nesse filme, a gravidade é simulada pela rotação da estação espacial, que cria um peso efetivo agindo sobre o astronauta. Já vou explicar melhor isso. A estação em forma de cilindro oco é mostrado na figura a seguir, gira com velocidade angular constante 0,2 radianos por segundo, paralelo ao eixo, né, perpendicular à página, o raio R da espaçonave é 40. Então vamos entender o que está acontecendo. O filme que ele está falando é esse, tá? Recomendo ver. Talvez não é um filme que agrade todo mundo. É um filme de 1970, então ele é bem parado, mas é um filme espetacular. Em termos de física no espaço, não conheço filme melhor. É bem perfeito nesse sentido. E aqui está a nave que o exercício está falando. É essa imagem de baixo. Ela é um cilindro, formato de cilindro, oco, tá vendo? Ela é circular. Poderia chamar assim também. E ali é uma imagem do cara fazendo exercício, no filme, imagem do filme. Do cara fazendo exercício. Repare que ele está no chão como se fosse na Terra. Como se tivesse gravidade. Está pisando no chão, beleza. E está correndo uma boa. Como que você simula a gravidade? Porque ele não está na Terra. Não era para ter gravidade igual da Terra, para ele estar normal ali. Para ele estar achando que está tudo bem. Tá? Como que você simula essa gravidade? Só tem um jeito, que é fazer isso aqui girar. O que está acontecendo? Como está girando, a tendência dele é em linha reta. Né? Gira, imagina que ele estivesse do lado de fora da nave, aqui, um pezinho aqui, igual um bolo. Ela gira, se ela para, por exemplo, ele vai em linha reta. Beleza. Dentro da nave, então, ela está girando, ele tende a linha reta. Só que como ela está girando, é como se ele fosse jogado para o chão da nave. Para entender isso aqui também, deixa eu pensar outro exemplo. Já viram aqueles vídeos, já fez coisa parecida? Você pega um balde, põe um pouco d'água e gira ele. Você enche um balde d'água e faz um giro com ele, bem rápido. A água não cai. Por que isso? Você está girando, a tendência da água é em linha reta, então ela vai ficar presa no balde. É como se tivesse uma força empurrando para dentro do balde. Aqui é a mesma coisa, a tendência dele é em linha reta, é como se estivesse sendo jogado contra o chão. É o que a gravidade faz, puxa a gente. Então ele está sofrendo uma imitação da gravidade ali. Isso acontece porque está girando. Eu falei da água, esse aqui, esse vídeo é interessante também. Olha, é um piloto de avião enchendo um copo d'água e vai beber. Tudo normal. Aí você fala, isso eu também faço. Cheguei aqui em casa e bebo água todo dia. Qual o problema? A diferença, gente, olha a paisagem lá atrás. Vamos de novo. Ele está girando. Ele está voando, fazendo espiral. Né? E quando ele está de cabeça para baixo, ó, cadê? Ó, ele está de cabeça para baixo. A água está entrando no copo normalmente. Por quê? Porque ele está girando. Então, a força da gravidade que puxaria a água para baixo, na verdade, vai fazer o papel da centrípeta, já que ele está girando. Se ele para de cabeça para baixo, a água ia cair toda
no teto do avião. Ó, ele vai beber água também girando. Se o avião só fica de cabeça para baixo, ao invés de ficar girando, ia molhar todo o capacete dele. Mas não. Como está girando, a força-peso da água funciona como se fosse a centrípeta. Força centrípeta. Então, ele não vai ser puxado, vai só fazer a curva. Tá? Então, vamos fazer o exercício. Ó. O exercício, como eu falei, ele é simples. Ele trabalha com o quê? Você tem a velocidade angular e o raio. Ele só dá isso. Na letra B que ele dá a massa do astronauta. Letra A calcula a velocidade tangencial do astronauta. Velocidade tangencial linear, V igual a ômega R. Aquela bobagem que eu falava do lar, né? Qualquer grandeza linear igual a angular vezes o raio. Então, V é igual a 0,2 radianos por segundo vezes o raio. Isso aqui vai dar 8 metros por segundo. Então, a letra A está ali. Ó, vestibular da Unicamp. Eu já acertei uma questão no zero física. Maravilha. Tá? A letra B, determinar a força de reação que o chão da espaçonave aplica. O que é isso? Força normal. É o que eu falei antes, é normal lá. Você encosta no chão, você faz a força no chão. O chão reage. É a força normal. É chamado também de reação normal. Então você tem esse astronauta aqui. Ó. Essa aqui é a nave, ele está dentro da nave. Né? Quais forças que atuam no astronauta? Você não tem peso, ele está longe da Terra, não tem força da gravidade. Essa é a grande questão. Você tem normal. E aí não tem atrito, elástica, nem tração. Então você tem só normal. E a normal aponta para o centro da curva. Então, no movimento circular, a força para o centro, né, é a centrípeta. É a resultante centrípeta. Então, a normal vai ser igual a m v ao quadrado sobre r. Normal vai ser igual a massa 80, a velocidade 8 e o raio 40. Normal. 40 e 80 eu simplifico, vai dar 2 aqui em cima. 8 ao quadrado, 64. 128 metros. Acabou a questão. Ok? Vai estourar o nosso tempo, né? Gente, então, para quem não está aqui hoje, exercício de frequência é esse. Tá? Para quem está aqui, gente, façam ele depois, tá? Tentem fazer, mas não precisa me mandar. Para quem está vendo gravado, tem que me mandar isso aqui. E aí, deixa eu falar com vocês o seguinte: tem bastante exercício para fazer aqui ainda. Eu vou fazer nos plantões semana que vem. Eu volto nessa aula, faço exercício e pego alguns no livro também. Na parte de centrito, o livro tem bons exercícios. Bons mesmo, desafiadores. Vocês vão agarrar, vai ser difícil, vale a pena tentar, tá? Você aprende física assim, pegando que é difícil. Aí você apanha, aí depois você vê alguém explicando, vai. Pode, deve. Eu vou abrir essa aula semana que vem no plantão e faço. E aí, gente, quem não puder vir no plantão, semana que vem vai ser quarta e quinta, tá? Normal. Quem não, pelo menos por enquanto, né? Depois marca uma reunião em cima da hora aí. Quem não puder vir no plantão, pode mandar. Vamos supor, antes do plantão, manda uma mensagem para mim. Pô, não vou participar, mas você faz esse exercício para mim? Tendo plantão, eu resolvo ele na hora e depois você vê a gravação. Sem problema. Então, mas assim, teremos plantão, pelo menos quarta com certeza. Quinta eu tenho que confirmar, eu tenho uma reunião na quinta, só que eu acho que é de manhã. Eu vou confirmar isso e falo para vocês na quarta-feira, tá? É a reunião do... Qual curso que é? Acho que é DSI. Tem que ver isso. Eu vou olhar, tá? Chegou e-mail ontem à noite, eu vou dar uma olhada nisso. Beleza, gente? Ó, então o exercício de frequência está aqui. Vou deixar para vocês pensarem nele. No plantão eu resolvo. Volto com vocês para cá. Beleza, professor.
Ô, gente, então, ó, não apareceu mais nenhuma dúvida. Eu vou liberar vocês. Bom feriado para vocês. Tentem descansar, tá? E talvez eu botar alguma coisa em dia. Se tiver atrasado, aproveita. São 4 dias. Você já pensa hoje como você vai se organizar, né? Geralmente a gente se organiza como, né? Ah, sábado, domingo, segunda eu não vou fazer nada. Terça eu faço igual um louco. Não, você organiza diferente. Terça, às vezes a bolsa dá uma desligada, que aí você vai ter uma semana mais tranquila. Talvez amanhã de manhã você trabalha igual um louco amanhã de manhã e depois pronto, feriadão, dá uma descansada para poder aguentar o que está vindo ainda, tá? Tem o final do ano, tem PISM, então a gente tem que ter força boa para frente. Beleza, gente? Beleza, professor. Gente, grande Muito abraço. obrigado. Bom dia. Obrigadão. Ótimo feriado pro senhor. Até a próxima. Você também. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Bom feriado. Eu